bem-vindo ao Couvecast, o podcast do Espectro 2025. Estamos agora com uma psicomotricista. É interessantíssimo o tema que a gente vai abordar aqui, porque, olha só, quando se fala de TEA, de fala de algum tipo de problema de saúde, muitas vezes abala a coordenação motora da criança. Por que não trazer essa informação para o nosso público? Doutora Gabriela Leal, muito obrigado por Obrigada estar aqui no também. nosso Confecast, né, o podcast do Espectro, que veio da Antas, Bahia. Isso mesmo, um lugarzinho lá no interior que tem, em média, 15.000 habitantes. Olha só. Bem E- pequenininho. E obrigado pelo esforço que você fez. Você podia estar com a família, descansando, Isso e de mesmo. repente está aqui buscando informação relevante, né? Conhecimento, né? E Conhecimento. aqui a palavra que diz a frase: ninguém sai igual realmente. É verdade. A gente sai transformado, mas transformado para melhor. Mas me explica melhor sobre o psicomotricista, o que está envolvido, por que é tão importante? A área da psicomotricidade, ela é uma ciência, né? As pessoas atualmente pensam muito que é modinha. Ah, tá surgindo agora, mas não, ela é uma ciência e está dentro das ciências baseadas em evidência, dentro de uma prática baseada em evidência, que são 28, e a psicomotricidade é uma delas, assim como a aba. Né? A minha área de atuação, a gente trabalha muito com crianças do transtorno do neurodesenvolvimento, entre elas crianças com TEA e TDAH. A gente sabe hoje, os estudos vão avançando e nós vamos tendo mais clareza e conhecimento que 60% atualmente da população que é diagnosticada com TEA tem atraso motor. O nosso DSM-5 ainda, ele não tem critérios diagnósticos pautados nos atrasos motores, mas os estudos estão avançando e eu acredito que provavelmente, num breve revisão de literatura, a gente vai estar acrescentando sim. E como que é feita essa avaliação no paciente, né? Que se tem ou não, né? O atraso o atraso. psicomotor, a gente tem escalas e testes, né, que são validados no Brasil. Entre eles, nós temos baterias que são do nosso mestre Rosa Neto e também a BPM, que é uma bateria psicomotora, que é do Vitor Fonseca, da Fonseca, e aí a gente trabalha com essas escalas e eu estou citando essas duas porque são, né, muito utilizadas na área, mas a gente tem o baile, tem muitos outros que a gente pode estar utilizando como escala motora para analisar e avaliar possíveis atrasos motores e aí está trabalhando com isso dentro da criança e também para o seu desenvolvimento infantil. Normalmente, as mães não percebem muito que a criança possui um atraso, mas ela percebe ações que a criança realiza. Por exemplo, às vezes a criança se bate muito nos móveis, quando ela está caminhando por dentro de casa. Por quê? Porque ela não tem a noção espacial, que o corpo dela ocupa um lugar no espaço. Então, ela não consegue se desviar, que a noção espacial é a noção corporal, do nosso esquema corporal, tá? Tem também a questão de crianças que muitas vezes impactam em ações como vestir. Pensa aí, quando você vai vestir a roupa, o que é que a gente faz? Normalmente a gente fica em um pé só. Eu ponho, se eu for vestir uma calça, eu coloco uma perna apoiada na outra perna e depois eu ponho um outro lado, né? Ou uso o lado direito de apoio ou o lado esquerdo. E aí o que acontece? A criança que tem dificuldades com o equilíbrio, que é uma área dos eixos psicomotores, ela não vai conseguir ter essa ação sem realizar um encosto. Às vezes pode ser um encosto apenas de costa para apoiar, ou então sentar em um móvel. Normalmente está relacionado a quarto, então a gente encosta na cama, senta na ponta da cama para fazer esse apoio de vestir-se. A psicomotricidade, para deixar claro, ela não trabalha com vestir, tá? A ação que a gente trabalha dentro da psicomotricidade é o equilíbrio. O vestir já é outro profissional para a gente não invadir as áreas, né? Ter esse respeito. Mas, assim, se a criança não tiver esse equilíbrio, ela não vai
conseguir fazer essa ação ou vai fazer com muita mais dificuldade. Então, entra a psicomotricidade para dar uma liberdade maior, né? Uma autonomia para a criança. E aí a gente vem com a intervenção terapêutica. Dentro dessas falas que muitas vezes os pais vão nos trazendo no primeiro contato, que é na nossa entrevista ou anamnese. Entendi. E no caso é somente para criança ou também para adultos? Para crianças, adolescentes e adultos, tá? É mesmo? Até adultos estão Até envolvidos. adultos, isso. Porque quando a gente vai chegando na maioridade, a gente vai perdendo algumas habilidades ou a agilidade de algumas habilidades. Então, a psicomotricidade vai Então, trabalhar mas nessas áreas. e chega a ser para os idosos, então, também. Também, Que também. eles vão estar perdendo essas Também, mobilidades. isso. Na minha atuação, eu não trabalho com o público idoso, Sim. né? Eu sou mais infantil, infanto-juvenil e adolescentes. Mas, assim, é uma área muito ampla que tem muito aí para trazer para a gente. Até porque o nosso país atualmente, o Brasil, né, está ficando um país mais de idosos. É Então, tem que se verdade. pensar também nisso. Eu moro em Copacabana ali, eu vejo quantos idosos tem, né? Geralmente eles gostam de viver na praia, né? Não é isso Então, realmente mesmo. é uma necessidade, é uma demanda muito Uma grande. demanda muito Como que grande. tá na Bahia essa demanda? A gente tem bastante. Agora, assim, a minha área, ela ainda é um pouco restrita, Sim. tá? A gente tem muito pouco psicomotricista e é uma área que a gente precisa se empenhar muito, ter muitos profissionais, porque eu mesma, eu até fico com a voz um pouco trêmula em falar, perdão, tá? Quando a gente trabalha, a gente não consegue desvincular, né? Enquanto a gente é profissional, não há essa de desvincular a pessoa, o ser humano, do profissionalismo. E eu entrei na psicomotricidade por conta do meu sobrinho. Eu sou tia típica, meu sobrinho foi diagnosticado com autismo por meio de 1 aninho de idade, Poxa vida. tá? Um olhar muito clínico, Sim, que bom dentro que foi de bem casa, precoce, né? bem precoce, e a gente conseguiu, né, trabalhar a intervenção precoce. Hoje ele tem 6 anos. E onde entra a psicomotricidade nisso, tá? Só para pontuar vocês para deixar um ponto. A psicomotricidade, quando o meu sobrinho, a gente fechou o diagnóstico, que foi eu conversando e tal, a gente chegou no diagnóstico, a neuro sentou com a gente e colocou assim: olha, Gabriela, eu vou ser bem sucinta para você, bem específica. Seu sobrinho tem um autismo, aparentemente seria um autismo de regressão, que é quando a criança tem habilidades e depois ela ela vai e começa a perde. perder habilidades que É eram tão triste, adquiridas. né? Muito. E assim, uma fala que eu costumo dizer, que o pessoal às vezes comenta: autismo leve. Gente, para quem tem autista em casa, não há autismo leve. Autista é autista. E independente do nível, cada um tem a sua singularidade, as suas características e necessita ser respeitado. Só sabe o que é o autista a família que está dentro de casa. E aí, voltando ao assunto do meu sobrinho, ele tinha muita dificuldade com a fala. Entendi. Ele falava titi, papá, mamãe, que eram as... Quando é não verbal, né? Isso. E aí, mas ele emitia os sons, ele falava. Sim. E aí ele começou a diminuir as falas e a utilizar termos. Lembro de 2 exemplos bem claros que isso ficaram na minha mente. Cush, que era ônibus, e choco-choco-show. E aí, pessoal, vocês entendem? Choco-choco-show, o que é isso? É difícil, hein? Biscoito. Biscoito. Ele Biscoito. tava mastigando o biscoito. Quando ele queria, ele apontava e aí Sim. pedia isso. Entendi. Eu utilizava esse termo. E a psicomotricidade veio para mudar a nossa vida. Eu lembro que eu já tinha estudado que falava-se da interligação da psicomotricidade, sobre a questão da área motora estar interligada com áreas da linguagem, que era de Broca, área de Wernicke. E aí eu fui estudar mais. E olha onde eu tô, né? Não Pois foi à é, toa. é verdade. E aí, gente, meu sobrinho hoje tem 6 anos. Ele canta, tá? É mesmo? Canta. Fala tudo. Tem horas que a gente quer desligar o Fala até botãozinho mais pelos cotovelos, como se diz. pelos cotovelos. Puxou a tia, fala tudo. Então, assim, psicomotricidade
além de ciência, do embasamento científico, transforma vidas. A minha e a da minha família foi transformada. E a gente vem fazendo esse trabalho na nossa cidade com muito empenho, com muita dedicação. Tem minhas famílias que eu atendo lá, então, assim, é por elas também que eu estou aqui. Meu sobrinho foi uma porta para a virada de chave. E com isso poder ajudar muitas e muitas famílias também. Olha, parabéns, né, por ter se envolvido na vida do seu sobrinho. Isso é Amém. importante, né, envolver a família, né, porque é Isso. o ponto de apoio, né, é muito Isso, importante e com isso mesmo. certeza a sua família teve exatamente isso, Ah, né, tem. principalmente da sua parte como uma pessoa formada, que entende do assunto, que se E me aprofundou. motivam, né, assim, são Sim. eles dizem assim: "Você é a minha rede de apoio", eu digo: "Não, vocês que são a minha", E no caso você quis se aprofundar nesse tema por causa do sobrinho. do sobrinho. Então você tem que agradecer a ele também pela sua formação. Todos os dias. Ele foi a sua inspiração. Ele mudou a minha vida. Ah, que A legal. forma de ver, olha, vocês não sabem, a família que tem uma criança atípica, eles não percebem. Por exemplo, o pedir água é algo natural dentro de uma casa que tem uma criança Sim, atípica, na nossa não. é. Na nossa, quando o meu sobrinho disse assim: "Quero água", foi comemorado, foi gritado, foi Imagino, batido né. palmas. É as pequenas coisas que a gente às vezes não se dá conta, Não se né. dá conta, E aí isso vocês, mesmo. realmente comemoram cada passo, cada Cada passo, conquista. isso mesmo. E aí a gente está avançando, hoje Sim, ele começou com 1 aninho, hoje tem 6, mas as terapias ainda continuam, porque a intervenção precoce, gente, que é a intervenção nos primeiros anos de vida, a gente fala, quando a gente cita muito intervenção precoce, a gente não se atenta que tem são os primeiros 1000 dias da criança, que são os sim, primeiros 3 anos. É onde há uma neuroplasticidade muito grande. A sim. criança está propensa a aprender. Então, a intervenção faz muita diferença nisso. Eu sou psicomotricista. Normalmente, as famílias, quando vem algum atraso, vão para o psicólogo ou então fono. Né? Então, quando chega para a gente muitas vezes já perdeu um pouquinho dessa lacuna. Então, também deveríamos ser procurados. Quando sentiu algum atraso, vamos fazer uma avaliação motora, vamos ver como é que está essa criança, para a gente poder analisar e ver se também não há um atraso psicomotor para a gente desenvolver, porque a psicomotricidade ela envolve o motor, o cognitivo e o emocional. Então, ela trabalha todas as áreas que a criança necessita para se desenvolver. E assim, a intervenção precoce, a gente vive falando, mas a gente precisa trabalhar muito em cima disso, na conscientização dessas famílias para isso. Olha, Gabriela Leal, obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas informações tão relevantes. Às vezes a gente não se dá conta, né, quantos profissionais são importantes na vida de um autista, de De um um TEA, ou de outros transtornos, transtornos. né, que se tem Isso, aí, principalmente dos idosos também, que é muito interessante, por mais que você não isso. atua. Muito obrigado. Obrigada, É, obrigada pelo convite. Estou muito grata por estar aqui, por poder ter esse momento, participar com vocês desse momento. E qualquer coisa me segue aí, quem tiver mais informações, querer se aprofundar mais sobre a minha atuação, ver o nosso trabalho, meu Instagram claro, com é certeza. professora Gabriela Leal. Então segue lá, que lá está repleto de coisas, de assuntos para a gente debater e vai ser bem gostoso. Você dá atendimento telemedicina? Ainda não, porque assim, a gente mora no interior e como faz acompanhamento infantil ou infanto-juvenil, a gente ainda não está. A intervenção, Tem que ela ser tem que ser de presencial, chão, né? isso, tem que ser de chão. Entendi, tá A certo. não ser avaliações, mas mesmo assim a gente fica com a avaliação um pouco limitada, a gente, É verdade. Tá né? certo, doutora Ó, Gabriela, muito obrigado, tá? Bom obrigada, retorno à Bahia. E assim obrigada. finalizamos mais um Confcast aqui no Espectro 2025.